chega de recado, vamos ao que interessa. Afinal, faz um bom tempo que eu estou tentando trazer essa pessoa aqui para o podcast 45 do Primeiro Tempo. Que bom que deu certo. E olha só, essa minha convidada de hoje tem certeza de uma coisa, de que é possível dar sentido à própria vida, apesar de todas as dificuldades e pedras no caminho. Afinal, quem aqui entre nós, seres humanos, os Homo sapiens, não tem os seus desafios, os seus perrengues? Alguns com mais, outros com menos, mas todos nós temos. É a vida. Vida que, para essa minha convidada, sempre foi marcada por ciclos. Multicampeã na ginástica artística, tendo participado aí de muitas Olimpíadas, deixou a modalidade para tentar a sorte no esqui aéreo. Quis o destino que, um pouco antes de participar dos Jogos Olímpicos de Inverno no Canadá, um acidente que lhe deixou tetraplégica e a obrigou a disputar uma outra partida, no caso, a sobrevivência, a luta pela vida. E ela venceu. Hoje ela leva suas palestras e a sua história para todo o Brasil. Eu estou falando da Laís de Souza, muito conhecida por todos nós brasileiros, por toda a sua história. Tudo bem, Laís? Obrigado por aceitar o convite aqui do 45. Imagina, querido. Obrigada pela oportunidade de poder estar trocando essa ideia com você, pelo espaço mesmo. Que Muito legal. bom. E você está em Ribeirão, Laís? Você tá morando Sim. aí? É isso? Sim, estou morando em Ribeirão Preto. Você viu que eu estou de cachecol aqui, porque em São Paulo está muito frio hoje, pelo menos o dia que a gente está gravando. Não sei aí em Ribeirão. Rapaz, aqui deve estar uns 30 graus, se bobear. Bem diferente, bem diferente. Ô, Laís, eu estava lendo muito sobre você. Aliás, eu já te acompanho, a gente esteve junto no evento lá da Jovem Pan em 2017, no Mitos e Fatos. Eu estava lendo um pouquinho que está completando, né? Você acabou de completar 7 anos nessa sua nova fase, né? Nessa nova etapa da sua vida como cadeirante, né? E eu gosto muito do número 7. Eu acho que tem aquela, você já deve ter ouvido falar dos setênios, né? Diz que a vida sempre muda a cada 7 anos. Eu queria começar o nosso papo assim. Você está completando já, como eu disse, 7 anos nessa sua nova fase da vida. E a vida sempre vai mudando. Como é que está essa sua fase agora? Depois de tudo que você viveu nesse período, você está sentindo que algo tá mudando? Você está começando a direcionar a sua vida? Eu vi uma live muito bonita que você fez ontem, falando que hoje você tem uma preocupação muito mais com a espiritualidade, com a forma de olhar o mundo, enfim. Como é que está essa sua nova fase? Depois, antes de entrar um pouquinho na sua história também. Cara, eu acho que, como você falou dos 7 anos, realmente vem acontecendo muitas mudanças. Eu estou gostando dessa minha fase, desse meu lado mais sensível, mais mulher também. Não sei se é um desperte, eu não sei, na verdade, o que vem acontecendo, mas está sendo bacana, sabe, para minha evolução. Que mais? Eu estou vivendo aqui em Ribeirão, estou cuidando mais da minha saúde. Que mais? Estou conseguindo estudar mais, até pelo fato da pandemia estar deixando a gente mais dentro de casa, né? Então, eu tenho estudado mais ainda do que ir para a facul ou, sabe, ir para a rua. Então, esse momento eu estou aproveitando para isso, sabe? Ajudou bastante para eu ter, sei lá, mais um conhecimento, assim, sabe, aprofundado sobre mim mesmo. E, sei lá, algumas coisas relevantes eu deixei para lá, algumas pessoas também, sabe, que não estava somando mais para minha vida. Então, estou tentando olhar mais para mim, sabe, me amar. É um pouco o autoconhecimento. Eu acho que nessa live, eu acho que foi ontem que você falou, numa outra entrevista, mas eu acho que sim. Você estava falando um pouquinho, né, dessa busca mais pela espiritualidade, de dar menos importância para... Você sempre foi muito competitivo, até pela tua própria história, né? Hoje você vê as coisas de uma forma diferente. Você acabou de falar que eu não estou ligando muito para o que algumas pessoas falam, algumas coisas... E acho que foi ontem que você falou assim, durante muito tempo, às vezes eu me preocupava com a roupa que eu ia vestir, o que o outro ia pensar, algumas coisas nesse sentido. Como a gente se preocupa com coisas menores depois de tudo que a gente vai passando, né? Fala um pouquinho sobre
às vezes a sociedade nos impõe alguma coisa e a gente compra aquilo como se fosse algo a ser realizado. O que isso mudou na Verdade. tua vida? Acho que é legal você compartilhar um pouco. Ah, uhum. Não, eu acho que antes eu fazia esse movimento muito mais para preencher, sabe, um pouco essa minha, como que eu posso dizer? Ah, não sei se, meu Deus, me fugiu a palavra, mas eu, sei lá, eu preenchia muito com comprar roupa, colocar uma roupa, sabe, para ficar bonita. Então, esse lado estético me preocupava muito. E principalmente o corpo, sabe, a parte física. E aí eu tive meu acidente, fiquei naquela noia, né, para buscar de novo, para me sentir mulher, me sentir, sabe, desejada. E depois eu fui percebendo que não era bem por aí, sabe? Que não ia... A palavra que eu ia falar aquela hora era... Caraca, cara, o que aconteceu? Já já Esqueci. vem, já já vem. Ela vai vir na hora certa, pelo menos eu acredito sempre nessas coisas. Enfim. Então, esse lado estético mexeu muito comigo, muito. Imagino. Eu colocava roupa de frio, ficava, sabe, preocupada, sei lá, com a cadeira também. Parecia que nada encaixava, entende? Até nos pés. Então, até eu colocar uma regatinha, até eu colocar um, um top, sei lá, biquíni, eu fiquei travada. E hoje em dia eu tô começando a entender melhor, não que eu tô 100% dentro da minha aceitação, que seria mentira, mas eu tô tentando, sabe, desconstruir e entender que talvez os padrões não sejam os padrões, sabe, verdadeiros, só padrões criados mesmo pela Às vezes, sociedade. às vezes a gente se preocupa tanto, né, com o que o outro vai pensar, e depois a gente vai vendo que isso é tão pequeno, né, Laís? De ficar gastando tanta grana Exato. com, sabe, com moda. E eu acho legal, sabe? Deixa a gente bacana a gente se construir dessa forma. Só que quando passa um pouco do limite, aí não fica legal, né? Quando você fala um pouco nessa fase um pouco mais de espiritualidade, de buscar um pouco uma certa transcendência, um olhar diferente um pouco sobre a vida, né? Não ficar muito com essas coisinhas que você acabou de dizer, né? Nesse mundo talvez um pouco menor, se olhar um pouco mais para cima. O que é para você um pouco essa busca de espiritualidade, essa leveza, esse olhar? O que é para você? Lembrei a palavra, vou falar em cima. Boa. Carência. Carência. Era carência, Suprir as carência. carências, né? Isso, os dias carências. Mas para esse lado da espiritualidade, assim, dessa sensibilidade, eu acho que eu chamaria, pelo minha posição hoje, né? Quando você está do outro lado, eu acho que eu sinto muito mais as pessoas, sabe? Os problemas, as sensibilidades, as dificuldades, parece que ficou mais próximo, até os recados que chegam para mim pelas redes sociais, sabe? Das pessoas dizerem que não estão bem, que querem se matar, que o pai ficou tetra. Há um tempo atrás também, eu ouvi uma história de uma garota que ela foi subir no balde para pendurar a roupa e o balde escorregou, ela bateu o queixo no chão, ficou tetra. E quem foi para cuidar dela foi o pai, e o pai abusava dela. Então, só tinha o pai para cuidar e ainda com essa situação. Então, são histórias assim que mexem muito comigo. Então, nesse processo, dentro desses 7 anos, é, eu acho que eu, sabe, entrei dentro dessa sensibilidade aí, que é uma realidade, sabe, feia mesmo. E é gozado que eu até falei na abertura, né? Cada um tem as suas dificuldades também, né, Laís? Você tem a sua, é um desafio, você sabe, não é fácil o que você viveu, mas
outros têm outros desafios, né? Às vezes a gente olha para o deficiente, às vezes a pessoa portadora de deficiência, não, a pessoa ela tem uma deficiência, né? Na verdade, e a gente acha, né? Olha aquilo, tudo. Mas tem pessoas que aparentemente, fisicamente não tem nada, mas tem tantos problemas que às vezes às vezes são até maiores do que aquela pessoa que está com uma deficiência, só que a gente esconde, né? Porque a pessoa que é portadora da deficiência, passa pela deficiência, está explícito ali, se mostra, né? Tá visível. Mas tem as pessoas que a gente acha que está tudo normal, né? Fala um pouco sobre isso, e acho que você deve sentir muito isso também. Às vezes, o jeito que a pessoa olha, como se ela não tivesse. Às vezes, o problema dela é tão maior, né? Tão Com diferente, certeza. maior, né? Não, eu acho que sim. Acho que a gente veste essas máscaras, né? Tem esse outro lado que fica obscuro, que a gente tenta abafar para mostrar uma coisa que talvez nem seja tanto. E não sei, eu sinto que a gente está num momento interessante nesse modo de se unir, de falar. Nas redes sociais, as lives e tudo, tem aproximado, sabe? Eu pelo menos, né? Tenho sentido que vem abrindo mais a minha cabeça para algumas coisas. Está sendo interessante, por isso, só por isso. E voltando aí para o que você tinha perguntado, eu acho que sim, tem pessoas que são mais deficientes do que a própria pessoa que demonstra que está ali numa cadeira e tudo, não tenha dúvida, que são podres, que talvez, sabe, com pensamentos muito vazios, com chance de evoluir, mas nem sabe como fazer, sabe? Tá dentro daquela alienação que a gente nem sabe quando ela vai conseguir sair de lá e se ela vai conseguir. Então, por isso que eu estou gostando, na verdade, desse momento pandêmico, de fazer a gente pensar, que toda forma de pensamento vai fazer a gente evoluir. Então, isso. Quanto mais a gente estudar, mais, sabe, se enriquecer para essa forma, vai ser melhor para a gente tirar essa galera do... Me tirar também, né? Estou inclusa nisso. Olhar um pouco para dentro, né, Laís? Um pouco para dentro mesmo de cada um, né? Cada um investigar um pouco as suas próprias histórias, que a gente tem essa coisa de ficar olhando muito para fora, apontando nisso, naquilo, mas talvez está tudo dentro da gente, né? Você fala isso também. Formas e formas, né? Ô, Laís, nesses 7 anos, cara, eu imagino altos e baixos, né? O que foi e tal. Imagino que você teve um processo de aceitação, né? Demorou um bom tempo, né? Para você, desde o acidente, foi em janeiro, né? De 2014, é isso? Isso, 27 de janeiro de 2014. Imagino que ali conta um pouquinho dessa fase de aceitação. Foi muito difícil, né? Naquele momento, você super, como você usa mesmo essa expressão, né? Super espoleta, né? Sempre para lá e para cá desde criança, foi fazer um esporte que exige do corpo, né, um limite ali de alta performance mesmo. Quem te viu nas Olimpíadas, acho que muitos aqui e assistiam, enfim. E aí veio um desafio gigantesco, que às vezes, né, a gente fica assim. Como é que foi esse teu processo no começo, cara? Foi muito difícil de aceitar? Você, em algum momento, pensou que talvez seria melhor você não ter sobrevivido? Passou isso na tua cabeça também? Como é que foi? Relata um pouquinho para a gente. Então, eu sinto que eu ainda estou em modo de aceitação, sabe? E isso vai se desenrolar aí ao longo da vida. E igual a todo mundo, eu tenho altos e baixos sempre. Principalmente quando eu estou mais ali próximo da TPM, na TPM. Então, eu acabo, sabe, desregulando um pouco e as minhas sensações ficam mais afloradas. Mas eu acho que é isso, sabe, ter que aguentar um pouquinho aí, o dia após dia, para realmente ter força para sair da cama, depender de uma pessoa para cuidar de mim, mas ao mesmo tempo que eu penso, não, cara, vai ter alguém para cuidar de mim, vai estar estressante,
mas pelo menos eu posso ter, sabe? Eu posso pagar essa pessoa, estou trabalhando para isso. Olhando pelo outro lado, tem gente que nem sai da cama porque não tem cadeira de rodas. E voltando aí na parte da aceitação, então é isso, eu acho que vem acontecendo, eu faço terapia para isso. Quando passar a pandemia, por exemplo, eu acho que vai estar melhor, porque a gente vai para um show, né? Curte um pouco mais com a família, sabe? Dar uma volta com os amigos, isso acho que deixa um pouco o dia a dia mais leve. Então, é isso, estou tentando me preparar, vem tentando me preparar a cabeça para que dê para aguentar. E sim, no começo eu tive. Primeiro deu medo, depois deu raiva, depois eu fiquei me perguntando, já tive vontade de não querer continuar. Que mais? Já aconteceu de tudo, Patrick. Tudo, Imagina. assim. Nossa, como todo mundo, né? Eu não consigo me imaginar na sua pele, assim como você não consegue se imaginar na minha. Então, isso, superando mesmo. Cada um com os seus desafios, né? E acho que você falou um pouco dessa. É um duelo mental também, né, Laís? Acho que lidar com a cabeça, né? A gente, as ideias, eu imagino, né? Cada um de nós, né? Todos nós ficamos com aquela coisa na cabeça o tempo inteiro, no mental. Imagino que para você também foi muito punk e tentar sentar isso, né? E acho que achei interessante o que você falou. Eu ainda estou nessa fase de aceitação, apesar dos 7 anos já, né? Parece muito, mas nem é muito, né? Eu acho que a gente vai aprendendo todos os dias, né? Você faz parte do processo, né? Esse mundo novo, né? Porque são 7 anos, então são É, 7 anos, entre aspas, de uma nova Laís, é, né? Essa Laís, eu trago tudo daquela Laís que se mexia, hum, mas para esse mundo novo que eu vivo hoje, sei lá, eu sou só um bebê, só um bebê. Então, eu tenho muito para aprender com as pessoas que, sabe, que já passaram pelo que eu passei, e ao mesmo tempo para ensinar também, porque a gente não tem grandes exemplos, sabe, de uma pessoa tetraplégica que, sabe, que depende de tudo para tudo e com pouca verba, hum. sabe, com pouco conhecimento também. Então, eu espero que melhore, assim, conforme a gente vai colocando para fora, vai contando, vai dividindo, vocês vão dando espaço, né, para que a voz dessas pessoas, sabe, seja ouvida. Então, acho que de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo quebrar paradigmas aí, porque às vezes é estranho, né? Você olha a pessoa, vê a deficiência, ou vê, é um pouco, a perna é torta, o braço é isso, ou não tem um membro, ou, sabe, alguma coisa assim. A princípio, as pessoas, né, pelo menos o que eu sinto, elas olham primeiro isso, primeiro a cadeira, o que está fora do padrão, mas depois que você começa a conhecer, sabe, depois que você vê que tem um ser humano ali que tem muito conhecimento, ou não, ou, sabe, então acaba ficando mais leve para entender e a gente consegue tudo, né, cara? Pelo menos hoje eu sinto que eu consigo tudo, que eu consigo ir para casa do meu amigo e andar de quadriciclo, ou voar, ou, sabe, nadar, qualquer coisa, deixar o meu corpo em movimento, mas sem contração dos músculos, né? Mas está em movimento. Sem dúvida. A vida é movimento, né, o tempo inteiro, A né? vida Eu em acho que a movimento. vida é movimento o tempo inteiro. Eu falo muito aqui de propósito, né? No 45 do primeiro tempo, trago histórias de pessoas que se reinventaram, e você é um grande exemplo nesse sentido, para a gente olhar as potencialidades da vida, né? É interessante, porque por tudo que você passou, você vai lá, vou na casa do meu vizinho, com os meus amigos, eu estou sentindo falta de um show. Você está tocando a vida, que é vida, é a sua vida, né? Não é a do outro. Cada um tem a sua vida, e olhar com carinho de acolhimento. E aí não quer dizer, né, que você não tenha seus momentos de ter certeza de, às vezes,
chorar, espernear, falar por que comigo, né? Como outras pessoas vão falar, por que isso aconteceu comigo? Por que eu perdi meu emprego? Por que eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe? Cada um tem as suas, né, os seus desafios, né? E o seu é um Seus deles. fantasmas, né? O seu o quê? Sim. Seus Seus fantasmas. fantasmas, né? Hoje eu gosto de ver de uma forma diferente, porque parecia que nos primeiros 3 anos eu estava sobrevivendo. Ah, E agora, a partir de um tempo assim para cá, que eu venho vivendo, que eu não quero deixar para passar para depois, até quando deu a morte do Paulo Gustavo, bicho, a gente tem que viver. A gente tem que fazer, porque tudo muda em um segundo. Então, eu tinha noção que a minha vida mudou em um segundo. Eu olhei para trás para falar com a minha amiga do meu acidente e tudo mudou. Fiquei tetra. Agora, rapaz, o cara pegou a parada, a gente estava se divertindo, ele estava, sabe, mudando a vida das pessoas e no outro dia, simplesmente, eu não estava mais aqui. Então, acho que a gente tem que aproveitar muito, sabe? Olhar para nossa família, nossa mãe, agradecer, né? Falar que te amo hoje, porque vai muito rápido. Passa muito, muito, muito rápido. valorizar as pequenas coisas, né, Laís? Nossa, precisa, mano. A natureza, sabe? Tudo que a gente tem a possibilidade de, sabe, de mudar mesmo, tem que ser agora. As próximas gerações com certeza vão ser afetadas por conta das atitudes do mundo de hoje. Tudo é um sopro, né? Muito rápido, né? Que você falou, tudo muda em um segundo, né? Imagino como é que o sentido disso tudo que você estava vivendo, né? Foi um pouco, o teu acidente foi um pouco antes da Olimpíada, né? Acho que 1, 2 semanas antes, alguma coisa assim, né? Tava tudo. Uma semana. E eu me lembro que eu acho que eu vi, não sei se foi no Esporte Espetáculo, alguma coisa que você falou na época que estava indo tudo bem, inclusive, era desafiador e você estava na melhor fase, né? Na melhor fase, tudo para acontecer, porque você fez uma migração, né? Você saiu da ginástica olímpica, na ginástica artística, né? E fez acho que foi 2012, um pouco antes ali, de 2012. E foi no começo do 13, por aí. Eu achei interessante que você falou que era uma fase que estava muito confusa. Você falou que você estava muito confusa, que talvez não fosse mais a ginástica, aí você não sabia por onde você ia caminhar. Eis que veio um convite, né, para você integrar a Confederação Brasileira de Esportes de Inverno, né? Esportes na neve. Em esportes na neve, você fez, acho que um teste, passou e falou, e aí você viu um caminho. Mas eu me lembro que você disse que nesse momento você estava muito confusa, você não sabia direito, e aí veio, tal, que foi meio uma espécie de um plano B que você pegou, enfim. Fala um pouquinho sobre isso, porque às vezes, por que eu quero que você traga a sua experiência? Que às vezes pessoas que estão nos ouvindo aqui, às vezes estão sei lá, num trabalho que não sabem se é aquilo, se não é o meu propósito, mas eu quero mudar. Mas será que eu tenho que fazer um plano B? Como é que eu devo reagir? Se você voltasse um pouco no tempo, assim, daquele momento que você estava na sua cabeça, que tipo de experiência você pode passar para as pessoas que estão nessa fase de mudança mesmo? Porque eu acho que você tem muito, por tudo que você viveu, eu achei muito forte o teu relato. Né? E aí você acabou entrando nessa nova modalidade. Fala um pouco disso, Laís, é interessante. Tá. Cara, eu acho que lá atrás o que eu mudaria seria fazer terapia, porque quando eu saí da ginástica, e eu estava fazendo, só que, né, assim, tem terapeutas e terapeutas. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Exatamente. Quando eu saí da ginástica, eu não queria dar um passo atrás, eu não queria voltar para casa dos meus pais, eu não queria voltar para minha cidade, eu não queria, tipo, eu só queria simplesmente seguir, começar a estudar ou trabalhar com outra coisa. Só que eu não tinha estrutura, eu simplesmente parei 21 anos de treinamento e eu não sabia o que fazer. Eu só tinha feito aquilo na vida, então a sensação que eu tinha é que eu estava trabalhando, que eu
parei aquele trabalho e ia ter que começar a trabalhar de novo. E eu não tive nenhum apoio, nenhuma bolsa, nada. Então, foi no zero, simplesmente me largou na rua, sabe, pelada, foi mais ou menos essa sensação. E falta de paz mesmo, sabe, de apoio, de estrutura, eu senti também bastante. Que mais? E foi aonde eu acabei entrando. Fui por isso que eu recebi o convite. A princípio, a minha mente estava, eu vou tentar, vou sentir como é. E eu comecei a gostar, porque é viciante, né, cara? É muito viciante a adrenalina, a busca pela perfeição. Hoje eu tenho uma cabeça totalmente diferente, sabe, para os esportes, assim. Então, acho que é isso que eu mudaria, sabe? Saber equilibrar um pouco, né? Você falou da terapia, talvez deixar sentar, né? Não sair de uma coisa na outra, assim como se saísse daqui e fosse para ali e resolvesse os problemas, né? É mais ou menos nesse sentido que você diz, né? Porque no desespero, às vezes, a gente não dá o passo atrás, sabe? Não, eu não queria ir trabalhar no shopping, por exemplo, pois devia ter ido, devia, sabe? Ter deixado um tempo maior para eu pensar, sei lá, eu ainda nem sei o que pensar sobre isso, sabe, Patrick? Imagino, imagino. Mas é a forma como a vida lhe conduziu, né? Acho que é a forma como tudo aconteceu, né? E hoje você, como uma palestrante mesmo, né? Como, por exemplo, estando aqui com os nossos ouvintes, com quem vai estar acompanhando, trazendo a tua história, saber que você também direciona, como você aprendeu com outros também, né? Acho que é um pouco... Você tem você sente isso dentro de você também, Laís, de que você pode ajudar muita gente pela tua história, por mais dolorido que seja, porque não estamos romantizando, não é... eu sei que é difícil para você, para outras pessoas, com outros problemas, né? Mas você sente essa coisa de ajudar também as pessoas? Porque eu vi acho que foi uma entrevista sua também, acho que na Marie Claire, que você fala que, como você tem muita visibilidade, né? Você foi uma atleta da seleção, enfim, você é muito conhecida em todo o Brasil, então isso acaba lhe trazendo mídia, trazendo mais palestras, e você... Eu acho que eu vi no depoimento que você falou que você estava ajudando, acho que dando R$ 1.500 para os cadeirantes em situações muito que mostram um pouco essa sensibilidade também de quem viveu, né? De quem está vendo no outro o problema também, né? Que está vendo a dificuldade, né? Então, você tem noção desse seu papel também? Você encara isso como um desafio, um norte para a sua vida também, Laís? Olha, é bem difícil, sabe? Porque antes eu só fazia a parte física e hoje eu simplesmente só falo. Então, como eu sinto que a minha educação ali, desde criança, foi mais, sabe, do mundo mesmo, dentro do ginásio, obedecendo, não foi dos livros, entende? Perfeito, claro. Então, hoje eu sinto bastante dificuldade nisso, tenho medo de falar alguma besteira, mas, ao mesmo tempo, eu tenho me permitido a aprender mesmo. Então, cada vez que a gente vai sentar para conversar, vai ter uma palestra, eu coloco isso dentro de mim, que eu vou sentar aqui, óbvio, que eu vou falar com todo o meu coração, com a experiência que eu tenho, assim, da vida, e que a gente vai trocar essa experiência. Então, acaba me deixando mais confortável do que eu simplesmente pensar que eu vou inspirar, que eu vou, sabe? Seria um peso muito grande para eu levar, até porque hoje o meu mundo permite poucas coisas, sabe? O que eu vivo, assim, eu tenho que me dedicar muito à minha parte física, para eu simplesmente não ficar doente, para não, sabe, não infectar, para eu não ter uma ferida na pele, e assim vai. Então,
ao mesmo tempo que eu venho aprendendo com essas coisas, eu tenho meus funcionários, tenho minha família, então eu vou somando um pouquinho assim de cada coisa e isso, trocando experiência. Quando você acorda de manhã, por primeira coisa, quando você abre os olhos, o que você fala, Laís? Assim, como é que é o acordar para você? Ah, no começo eu esperava mais, eu pensei que em algum momento eu ia acordar e ia estar mexendo um braço, sabe? Uma coisa mais rápida. E hoje acho que eu acordo com mais paciência, tendo que ter mais paciência pela quantidade de vezes que eu me frustrei tentando, sabe, fazer um movimento. Que mais? Mas na maioria das vezes eu acordo bem-humorada, querendo ouvir uma música, sabe, para quebrar um pouquinho o gelo da situação. É muito louco, cara, não, sabe, movimentar um corpo que não se Cara, mexe, né? fazer fisioterapia com um corpo que não se mexe, mas é melhor, na maioria das vezes, não ficar, sabe, bitolado nessa ideia. É um desafio. Aliás, você tem, eu acho que você tinha, pelo menos eu vi alguma coisa. Você tem uma tatuagem que é uma espécie de alguém numa cadeira de roda, né? Uma pessoa na cadeira de roda, e aí meio que vai direcionando e vai aumentando como se ela estivesse andando, né? Isso, levanta. É isso, levantando. Você tem esperança de andar com todos os desafios que a ciência vem buscando? O que você já... Eu imagino ali no começo quando você começou como cadeirante, né, iniciou essa sua jornada, eu acho que você tinha esperança ali mais no começo, aquela coisa era muito mais forte, o tempo foi passando. Como é que você lida com isso? Você tem dentro ali, você é uma pessoa que eu observo, que eu te acompanho faz tempo, você fala muito com o coração, eu me identifico muito com a forma como você fala. Você fala a tua verdade. Você é uma pessoa, como você disse, eu não sou dos livros ali, mas eu sou da ginástica, eu sempre me movimentei. Essa é você, né? Então você tem muita verdade no que você fala. Como é que é para você? Tem essa esperança de que a ciência vai conseguir ainda? Você é nova, você tem 30 e poucos anos ainda, né? Como é que você trabalha isso internamente? Você acha que você vai andar? Como é que é? Cara, eu já cheguei a pensar que fosse dentro de 10 anos, mas agora eu penso que está bem mais longe. E eu também acho que se tivesse uma movimentação voltada para isso, tipo, a mesma movimentação que a galera estava fazendo para encontrar a vacina agora, sabe? Eu acho que pode ser que fosse encontrar mais rápido. Ou a mesma verba que as pessoas usam para mandar um foguete lá para a Lua, sabe? Qualquer coisa assim, já ia conseguir. Mas, infelizmente, não é essa a realidade do mundo. Então, de novo, eu venho me frustrando. Mas tem que se adaptar, né, cara? Eu não tem muito o que fazer, na verdade. Mas pode ser que daqui a alguns anos, ou quando eu tiver 50, quem sabe eu não vou estar movimentando um braço, sabe? Conseguindo fazer alguma coisinha aí para mudar meu dia a dia. Você pegar esses 7 anos, você evoluiu, pelo menos no movimento dos ombros, né? Você já consegue um pouco. Sim, E quando você fala uhum. de fisioterapia, né? Dessa busca diária que você tem que ter, inclusive é para que você consiga falar bem, né? Se expressar, que hoje é o teu ganha-pão, né? É a tua voz aqui. Você tá aqui comigo dando essa entrevista, esse bate-papo, você de alguma maneira você vem também dessa sua força na fisioterapia, né? Tem muitas coisas que a gente não imagina que são esses desafios que você enfrenta também, né? Acho que não é que Sim. só mexe, né? Não, com certeza. Por exemplo, a gente está falando agora, vamos supor que a gente vai fazer esse bate-papo que vai ter 1 hora. Então, quando a gente terminar, provavelmente minha pressão vai estar baixa, sabe? Eu vou ter que sentar ou deitar para me recuperar, comer alguma coisa específica para, sabe, para eu melhorar. Então, tudo tem que ser pensado
agora com a Olimpíada, eu fiz alguns vídeos, sabe? Gravei algumas coisas para colocar aqui no Instagram. E tinha dias que eu não estava aguentando, sabe? Que minha saúde não permite. Então, ao passar do tempo, vai estar cada vez mais crítico. E com a fisioterapia, eu vou tentando retardar isso, para ficar mais saudável. Então, eu fico em pé, sabe, treino alguns músculos específicos, igual glúteo. Eu sempre tento estar treinando porque eu vou passar a maior parte do tempo sentada, com objetivos assim para poder pensar lá na frente, lá na velhice, para que seja menos impactante. Que vai muita energia, né, Laís? Vai muita energia. Na mesma que na fala, vai muito. Por isso que você depois precisa se recuperar um pouco, né? Às vezes a gente não tem ideia, mas tem, né? A gente gasta energia, né? E isso, de certa maneira, você tem que estar sempre administrando, né? Ô, Laís, claro, eu imagino quantas milhares de entrevistas você deu, né? Nesse período todo, você está sempre falando. Agora você também iniciou as suas lives, que eu assisti ontem também. Eu imagino que tem uma hora que deve também cansar, né? Assim, ter que estar falando, né? Voltando um pouco na tua história, naquele seu momento, tem uma hora que eu acho que deve encher o saco de falar assim, mas dá vontade de mandar tudo para aquele lugar, né? Você sabe, por exemplo, alguém vai pedir uma entrevista, você já sabe que na entrevista vai ter que falar, rememorar, tal. Como é que você vê isso? É isso mesmo? Você fala assim, cara, o que eu vou fazer, mas como é que é para você, cara? Porque se torna meio repetitivo, é meio maçante. Tem hora que você fala, cara, não é possível que eu tenha que falar de novo, rever. Como é que é para você? Deixa eu me colocar aqui no teu lugar, queria entender um pouco. Eu não li, assim, eu gosto até, sabe, de trocar essa experiência, igual eu te falei. Hoje é o meu ganha-pão, é o que é possível, sabe, eu fazer, né, como trabalho, é o que vai trazer comida para dentro da minha casa ou pagar as pessoas que cuidam de mim, que a partir do momento que eu não trabalhar e não pagar, ninguém vai vir aqui em casa para cuidar de mim. Então, isso, eu tento colocar minha energia toda nisso e agradecer mesmo. Eu agradeço mesmo a Deus, porque, cara, a realidade, igual a gente estava falando no começo, não é essa. A realidade é que o cadeirante, ele não vai para a rua porque a cadeira de rodas dele não roda na calçada. Eu estou morando num lugar aqui, que eu estou num hotel, na verdade, que é muito bom, mas é só ir na calçada que não tem rampa, sabe? Tem buraco, se eu atravessar pela rua, com certeza vai tomar uma buzinada, e se a pessoa não tiver carro, ela vai ter que andar até o ônibus e provavelmente não vai ser adaptado, e se for adaptado, o caminho só vai ter buraco. Então, até para o momento de você sair da cama, até simplesmente pensar na estrutura de mundo para poder sair para a rua, ou para poder aprender, ou para ir para a faculdade, ou para estar trabalhando, é muita coisa. Então, eu sou muito grata para estar, sabe, para hoje estar aqui trabalhando, estar podendo falar com você. Por isso que eu, entendeu? Valorizo muito. Não tem acessibilidade, né? É difícil mesmo. Por isso que muitos também ficam dentro de casa, né? E aí não... E é não acessibilidade para tudo, sabe? Para tudo, né? Para tudo, né? Para tudo. Que é diferente um pouco em outros países, né, que você já tem. Então, o cadeirante ele consegue, pelo menos, se virar dentro de uma outra realidade, né? Aqui a gente não tem, né, Laís? Isso é muito mais forte no Brasil, né? Como é que você vê isso no resto do mundo? Eu sei que você também conversa com pessoas em todos os cantos. Isso é um problema muito mais nosso, brasileiro? Aqui é bem mais crítico, né? Bem mais crítico. Aqui, se você não tiver, não adianta, cara, não vai acontecer nada mesmo. Esses tempos aí,
uma pessoa conhecida nossa, ela acabou falecendo. E tudo porque, sabe a sonda que a gente faz para fazer xixi? Sim. Então, eu acredito, né, que essa seja a história. Que ele provavelmente usava uma muito sem qualidade, ao longo da vida só tomou antibiótico para se manter, e sabe, aquela bactéria, aquela infecção foi ficando cada vez mais forte, que via oral ele já não conseguia tratar mais. Então, aconteceu a falência aí dos órgãos. Eu não sei exatamente se é assim que fala, só que, infelizmente, mais um tetra foi e a gente não conseguiu resolver. Hoje eu gasto bastante no final do mês só para fazer xixi, sendo que esse Quanto você valor... tem? Quanto seria esse bastante? Só para a gente ter uma ideia, você consegue passar para a gente? eu acho que uns R$ 2.000. Só para fazer xixi. Sim. Que em média, R$ 12 para cada xixi. Mas eu estou tirando o valor do cuidador, eu estou tirando o valor de uma luva, por exemplo, de um lubrificante, de tempo, né, também. Então, é muito mais caro do que isso, se for ver, sabe, no fim das contas. E essa verba podia ser para outra coisa, né? Sem dúvida. E você falou que você tem um corpo de funcionários que te ajuda, né? São quantos funcionários ao todo? São 4. 4. 24 horas por dia. 24 horas por dia. Você nunca fica sem ninguém, né? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Como é que você lida com privacidade, com essas coisas? Isso você teve que aprender a mudar muito, né? E também está aqui, né? Tive, Patrick. Eu nunca pensei que eu fosse ter um funcionário na vida, porque eu já não era fã disso. Eu sempre fui muito livre. E agora, tendo que ter, é muito difícil, tendo que ter uma pessoa dentro da minha casa, sabe, entre aspas, invadindo a privacidade, sabe, estando no meu banho, estando no meio do meu número 2, sei lá, com a mão na minha carteira, ou eu estou aqui com a minha namorada. Então, são muitos detalhes assim que é difícil, e ainda ter que lidar com um funcionário não é fácil, cara. O emocional, sabe? Ou simplesmente a pessoa, sei lá, invade. Não tem como. Não tem como. Mas, igual eu te falei, eu sou grata por poder estar pagando. Eu não sei até quando eu vou poder pagar, e depois também não sei como que eu vou me virar com isso, mas até lá eu vou trabalhar bastante para poder, sabe, manter até o fim. Vai lidando, né, com essas imprevisibilidades. E há 24 horas, né, Laís? É isso que você está dizendo. Até à noite você precisa que alguém te vire, né? Principalmente. Principalmente à noite. Tem que virar o decúbito para não dar escárie, né? E ainda não só tem que lidar com o emocional, de às vezes a pessoa trazer um problema de fora, né, para dentro de casa, mas manter ela motivada, para que ela, sabe, seja bem criativa na hora de fazer as coisas, para que seja rápido, porque demora muito, né, um banho. Antes eu tomava banho 10 minutos, agora tá 2 horas, 3 horas, a gente ainda tá, sabe, fazendo. Eu sou bastante... eu cobro bastante também, sabe, para tá limpinha, tá cheirosa, cabelo, não sei o quê. Então, eu cobro bastante para que fique do jeito que eu gosto. E é um ser humano, né, que também tem as suas dificuldades. Acho que é isso que você quis dizer, né? Porque é uma pessoa que está ali dentro, tem os problemas dela também, né? E tendo que lidar com você, e você aceitar isso é um desafio, né, Laís? É um desafio de convivência também, né? Não é porque ele está ali cuidando de ti que ele também não tem os problemas dele, né? E você aprender a lidar com tudo isso. Laís, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso papo, e como eu te falei, como é que você reage toda vez perguntando a mesma coisa?
o que você gostaria que se perguntasse para você, que tão pouca gente pergunta? Se é que tem alguma coisa que você não tenha respondido, cara. Eu nem Me sei. pergunta isso. Todo mundo pergunta como é que foi o acidente, como é que foi aquela vez, como é que foi o processo de recuperação, mas nenhuma me pergunta. Ficou alguma coisa que não te perguntam, assim, que você fala, pô... Caraca, eu não sei exatamente. Mas... Não sei, eu acho que igual, nessa pandemia, eu comecei a pintar. Na verdade, eu comecei a pintar lá quando eu estava lá no hospital. Então, eu comecei a pintar mais. Eu até lado postei. criativo, né? Um lado criativo. E você pinta Isso. pela boca, né? E deve... Tá. É bem difícil, bem difícil. É. Então, eu, né, peço ajuda dos meus cuidadores, às vezes alguns detalhes eu coloco ali, peço para, sabe, quando é bem... Quando tem um detalhe muito de uma pincelada bem fina, aí eu preciso de ajuda. Mas a pergunta mesmo que eu gostaria que você fizesse, eu não sei. Não sei, sinceramente. É que você já respondeu tantos, né, Laís? Tantas perguntas ao longo da sua... Já como atleta, você já respondia. Depois de tudo que você passou, então, isso aumentou muito, né? Então, você está pintando agora? Que legal! Você está... Não pintando, literalmente, mas eu estou gostando, porque a minha busca sempre foi, eu quero sentir adrenalina, eu quero, sabe, talvez sentir como era lá na ginástica, como era no esqui. E aí eu fui trabalhando isso em terapia e, no fim das contas, eu comecei a pintar e, realmente, eu traduzi essa adrenalina de uma forma diferente. Então, quando eu acabo aquela arte, quando eu termino e coloco a minha assinatura ali, com a boca mesmo, é legal. É um tipo de adrenalina mesmo que eu trouxe de volta. Que é algo que você sentiu muito, né? Porque você, como esportista, né? Isso era latente, né? Isso era diário em tudo que você fazia, né? Achar esse equilíbrio, enfim. Laís, agora sim a gente está caminhando para o fim. É uma marca aqui do programa que o convidado da semana indique um livro, ou um filme, ou uma história que você acha legal e por que você acha legal compartilhar com quem está nos ouvindo. E depois escolher uma música que encerra aqui a nossa versão podcast. O que você indicaria? Bom, eu venho gostando bastante de assistir um documentário chamado Explicando, que ele não aprofunda muito, assim, mas são ideias de mundo que eu adoro, sabe? Deixa bem explicadinho. Então, é legal. Explicando, está no Netflix. Que legal, que legal. É um documentário. E o que é o outro? A música. Que música que você... A música que eu acho que eu falaria hoje seria Isa, chamada Dona de Mim. Nossa, tem uma música do Gonzaguinha que eu sempre colocava no final das minhas apresentações. Deixa eu pensar. Nas apresentações de solo? Nas apresentações de solo? Nas palestras mesmo. Nas palestras. Nas palestras. Você gosta de Gonzaguinha? Eu gosto de algumas Gonzaguinhas, sim. Na verdade, eu amo música. Só que, na maioria das vezes, eu não sei os nomes, sabe? Eu só fico ouvindo e não decoro os nomes. Sabe cantar um pedaço ou não? Acho que sei. Então, se você cantar um pedacinho... Você vai me fazer passar vergonha. Não, até porque eu já vi você cantando, acho que em algum programa, alguns trechos de música, em alguma entrevista. Pagando mico. É nada, porque tá bem. Então, essa do Gonzaguinha, ele fala assim: eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo. E assim vai, eu não lembro exatamente a letra. Com certeza a turma que vai editar aqui vai conhecer a música, não tem dúvida, até porque o Gonzaguinha é uma figura muito conhecida, até teve convidado que citou aqui, é muito, muito legal. Você falou um pouco de felicidade. O que é felicidade para você, Laís? Assim, como é que você vê a felicidade hoje, para a gente aí, efetivamente encerrar?
Eu acho que eu vejo a felicidade dentro da saúde, sabe? Do que é saudável. É, é, tanto para a mente, para corpo, esse equilíbrio entre trabalhar e também, sabe, se permitir descansar, que mais? E tá rodeado de pessoas que se empolguem, sabe, com a nossa alegria, com o nosso esforço. Eu acho que isso seria felicidade para mim. Que legal. Laís Souza, muito obrigado pela conversa, pelo bate-papo aqui no podcast 45 do Primeiro Tempo. Queria muito te agradecer, falar que fazia tempo que eu estava querendo falar com você. Que bom que deu um espaço aí na tua agenda. Sei que você tem muitas atividades, como acho que ficou claro aqui nesse papo, que você está muito ativa, muito atuante, né? E até você precisa, como você disse, manter toda essa estrutura, pensar um pouco na sua vida, mas, acima de tudo, você está produzindo, fazendo, ocupando, né? Então, queria muito te agradecer esse espaço que você abriu na sua agenda para compartilhar um pouco a tua história. Queria muito te agradecer, viu? Espera aí que deu uma travada. Aí. Não, então, eu só queria te agradecer muito esse espaço que você abriu aí na sua agenda de muito trabalho, de muita palestra, enfim. Queria muito te agradecer, tá bom? Imagina, Patrick. Obrigada pela oportunidade aí de ter dado um espaço para colocar minha história. Tá ótimo já. Que legal. E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana, sempre com um novo convidado. Um abraço e até lá.